Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos iniciar um novo capítulo do minicurso de manutenção de computadores. No vídeo anterior dei uma introdução do que a gente ia aprender, né? Dos conceitos que iam ser abordados aqui nesse minicurso. E agora a gente vai utilizar, né? A gente vai começar a ver conceitos que são essenciais para uma pessoa ter um conhecimento para mexer em qualquer tipo de equipamento computacional. Lembrando que aqui é uma introdução, né? E você vai ser levado para a área de manutenção de computadores, conhecendo alguns requisitos que você precisa, né? Para que você desenvolva um procedimento de manutenção de qualidade. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer os componentes e a montagem do computador. Mas antes de conhecer esses componentes e montagem, a gente precisa abordar um conceito que a gente defende muito na área da manutenção, que é o conceito de arquitetura, né, de computador. Então, tipo assim, o que se fala muito na internet, nos livros e nas biografias, digamos assim, técnicas, né, que o computador ele é constituído por uma unidade de memória, de armazenamento, onde geralmente ficam os arquivos que são carregados pelo sistema operacional. Ele é composto também por uma placa de vídeo, né, que vai gerar um conteúdo gráfico em tela para que você consiga interagir com o computador. Ele vai ser também constituído pela memória RAM, né? Memória RAM é esta que vai armazenar processos que estão em andamento no computador, como programas executados, coisas que você consegue ver em tempo real, né? É óbvio que a memória RAM, ela tem sua importância, digamos assim, no funcionamento geral da máquina, né? Por quê? Porque todos esses 4 elementos aqui, eu acho que o HD nem tanto, mas esses 2 elementos, CPU e memória RAM, vocês vão ver no funcionamento da BIOS que antes do computador fazer qualquer tipo de inicialização, a memória da BIOS ela faz a verificação tanto na CPU como na memória RAM para verificar se o computador pode ser ligado. Se a CPU, né, está funcionando bem, se a memória RAM também está funcionando bem. Geralmente, quando a gente liga o computador e o computador não responde, ele fica ali ligado, ventilando, mas não aparece nada na tela, né? Fica ali como se funcionasse e ao mesmo tempo não respondesse. A gente já começa a desconfiar que seja problema de memória. Por quê? Porque a BIOS não deixou o computador inicializar devido a ele não ter uma memória RAM, né? E a memória RAM, ela é conhecida, né, também pela sua importância na questão do computador, do funcionamento do computador em si, né? E a sua importância, né, no quesito de funcionamento da máquina. Então, tipo assim, voltando ao conceito de arquitetura de um computador, né? A memória RAM ela se trata de uma memória volátil, né? O que é uma memória volátil? Memória volátil é aquela memória que armazena dados, né, enquanto ela está sendo energizada. E a partir do momento que a energia nessa memória ou o computador é desligado, todo aquele conteúdo que fica gravado nessa memória ele é automaticamente perdido. Então existe a diferença entre uma memória volátil e uma memória não volátil. A memória volátil é a memória RAM, né? E a memória não volátil é aquela memória que mesmo que você desligue, tire a energia dela, né? Digamos assim, desconecte a energia dela, ela continua com os arquivos ali guardados. Nesse caso é o HD, né? É o CD. Só que o CD não é uma memória regravável, né? Digamos assim, o CD comum, ele não é uma memória regravável, mas existe os CDs regraváveis, né? E o HD e o SSD, né? Hard disk também entra nesse quesito, a questão do SSD. São memórias que têm um armazenamento lá dentro, né? Memórias flash ou memórias mecânicas, como nesse caso o HD. Eles conseguem armazenar o arquivo, né, dentro daquela unidade lá de disco rígido, né, fazendo com que, quando o computador seja ligado, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar, né,
os equipamentos, a funcionalidade tanto da CPU como da memória. Ao verificar esse funcionamento, ele vai agora procurar uma inicialização, né? Ou ele vai atrás de uma unidade de memória, uma unidade de armazenamento. E ele encontra o HD, que é onde estão os arquivos do sistema operacional, que vão ser lidos automaticamente pelo computador e vão dar início ao acesso, né? O sistema operacional é como se fosse um intermediador. Ele foi criado justamente para que você tenha uma interação melhor com a máquina. Antigamente, sistemas operacionais eles eram executados através de linha de comando. Você dava uma linha de comando, o computador te retornava um outro comando, uma outra resposta. Hoje em dia vocês conseguem observar que não é assim. Tudo no clique, no toque de tela, conteúdos gráficos exibidos em tela. Mas vocês têm que entender que a essência do sistema operacional, né, antigamente como era usado, né, quando o computador não era, digamos assim, popular, todos os comandos que eram inseridos na máquina, a interação homem-computador, eles eram através de linhas de comando. Aparecia lá uma tela preta com um indicador ali de teclado, aonde você digitava qualquer tipo de comando e ele te retornava uma outra coisa. Depois, com o desenvolvimento dos computadores de forma gráfica, né, a gente conseguiu ter a introdução do mouse, a gente conseguiu ter a introdução dos elementos em tela, né? Que a gente tem muitas pessoas que dizem que é a quinta geração e outros dizem que é a quarta geração dos computadores, né? Mas a geração dos elementos gráficos foi que de fato impulsionou o computador para que ele fosse usado de forma pessoal. Então aqui vocês têm a imagem de fato de como uma placa-mãe assim basicamente se constitui, né? E os slots que são feitos para as memórias RAMs. A placa de vídeo, algumas placas de vídeo elas já vêm integradas na placa-mãe, mas existem slots na placa-mãe que permitem a inserção de outras placas de vídeo gráficas, né? Geralmente uma placa de vídeo gráfica de alta qualidade é às vezes utilizado para quem trabalha com jogos, para quem curte jogos, quem trabalha com conteúdos gráficos muito grandes, processamento gráfico muito grande que necessita o auxílio de uma GPU para fazer aquele trabalho paralelo junto com a CPU. A CPU também ela dita muito o ritmo e a rapidez com que um computador consegue processar um número de informações, né? Quanto mais potente o processador é, mais rápido o computador consegue te responder, né? Dependendo da atividade, dependendo do comando que você der para ele. Então, assim, basicamente, né? Um computador ele é constituído por esses 4 pilares aqui, sendo que o HD de fato ele não vai impedir, né, que um computador inicie. É óbvio que quando tu ligar um computador sem ter um HD, sem ter qualquer memória de leitura, ele vai te retornar um erro. A BIOS dele, o mini sisteminha que vem dentro da placa-mãe, ela vai te retornar um erro, dizer que não existem unidades bootáveis, né? Isso vocês vão entender mais à frente do curso. Então aqui vocês estão observando a questão da arquitetura de computador. Então, ao passar um pouco mais à frente, a gente vai conhecer um pouco mais da arquitetura de computador. Tá, Euler? Então tu falou de memória RAM, tu falou de placa de vídeo, tu falou de processador, tu falaste de armazenamento de memória. Mas você não me falou por que o computador é assim. Então a gente faz essa pergunta. Por que o computador se constitui dessa forma? Por que qualquer equipamento computacional ele se constitui de um processador, de uma memória RAM, enfim. O conceito de computação que nós conhecemos hoje, né? Que a gente conhece a arquitetura, né? Ela foi originada, né? Que na questão do uso da máquina, aonde a gente consegue ter a entrada, né? E a saída. A arquitetura que a gente utiliza atualmente, né? É essa que vocês estão vendo aí na tela. Mas tá, Euler, por que tu tá mostrando isso se o conceito do curso é manutenção de computadores? Por que a gente tem que conhecer
como é que funciona uma máquina, um computador, de uma forma bem teórica. Porque conhecendo a teoria da arquitetura, conhecendo como o computador funciona, que você consegue ter a sacada mais rápida para diagnosticar um determinado tipo de problema numa máquina. Você consegue identificar se o problema é no sistema operacional e você consegue identificar se o problema é no computador em si, no hardware ou em qualquer componente da máquina. Então, a arquitetura, né, que a gente usa atualmente, ela é constituída pelos dispositivos de entrada, dispositivos ou qualquer elemento de entrada, aonde essas entradas elas vão ser processadas pela CPU, armazenadas ou não na memória RAM, né, através de uma fileira de tarefas, né, de threads. Eles vão ser armazenados aqui na memória RAM para que a CPU consiga processar informação por informação, né? E essa memória RAM, ela vai fazer o processador tratar todas essas informações, né? E emitir uma saída. E um detalhe muito importante: qualquer entrada desses comandos ou dessas informações, elas podem ou não serem armazenadas dentro de um armazenamento de memória não volátil, né? Digamos assim. Então, esse armazenamento, por exemplo, eu estou usando a webcam para eu gravar um vídeo, jogar no YouTube. Estou gravando uma live aqui. Então, esse conteúdo automaticamente está sendo gravado aqui no HD e, ao mesmo tempo, ele está sendo transmitido para a internet, que está retornando uma saída, e essa saída ela vai para onde? Ela pode ir para o monitor, né? Tu está observando, como também o teu HD, teu sistema operacional, ele está enviando essa informação pela internet, que é também um dos dispositivos de saída, que não consta aqui, mas também é um dispositivo de saída, né? Então o computador, ele recebe esse comando de entrada, a CPU processa esse comando de entrada, armazena na memória RAM, faz todo o controle do processamento, claro, gerenciado pelo sistema operacional que está armazenado aqui dentro, né, através de um kernel, e esse processamento, né, ele vai ser armazenado na memória RAM, e dependendo da necessidade, né, ele vai processar, né, essas informações, e com isso, né, a gente vai conseguir ver o que está sendo armazenado em tela ou o que o computador está processando. Então aqui você está conhecendo um pouco de arquitetura de computadores, né? E com isso você vai conseguindo entender que todo comando de entrada que você der para o computador, ele vai te retornar uma saída. Então vai ser mais fácil você diagnosticar problemas de um computador conhecendo a arquitetura. Se a tela está desligada, mas o computador está lá emitindo um comando no HD, o HD está processando alguma informação. Se o HD está processando alguma informação, já não é problema de memória, já não é problema com o próprio HD em si. Pode ser ou pode não ser. Você vai ter a sacada através do que você apresentar ou do que você observar no computador, né? Então, nesse caso, conhecendo sua arquitetura, estudando sobre a sua arquitetura, você consegue identificar problemas dentro da máquina. Então, isso foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Conhecendo a arquitetura da máquina, né? Vocês agora vão ter um aparato teórico que precisam, né? Para que vocês consigam diagnosticar um problema no computador de uma forma bem mais prática. Isso vai ser abordado ao longo do curso, né? A gente vai introduzir também a questão dos sistemas operacionais envolvendo a arquitetura de máquinas, né? E no decorrer do curso, depois do conhecimento básico em arquitetura, a gente vai introduzir, né,
nos componentes do computador e como esses componentes de fato funcionam, né? E como o computador é constituído. Ali a gente vai fazer uma mini montagem de um mini PC ali, né? Onde cada componente vai ter o seu lugar e vai ser explicado mais aprofundadamente a questão do seu funcionamento.